Para tudo! O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista. A torcida está indignada, a pressão aumentou. Mas no meio do caos surgiu uma informação que pode mudar completamente o rumo da temporada. O Globo Esporte trouxe detalhes sobre a eliminação e também sobre um possível acerto com Jesse Lingard. Crise ou reconstrução? Desespero ou planejamento? Fica comigo, porque o que foi revelado hoje pode explicar muito mais do que parece. Começando o Globo Esporte, uma ótima semana para nós, principalmente para você, torcedor palmeirense, e para você, torcedor do Novo Horizontino. Está definida a final do Campeonato Paulista, Palmeiras, Novo Horizontino e Palmeiras, na verdade, porque tem a melhor campanha. A gente tem aqui o resultado de ontem, do Verdão diante do Tricolor Paulista, e obviamente que a gente vai falar muito desse jogo e do jogo do Novo Horizontino diante do Corinthians. Eu vou chamar ele, Caio Ribeiro. Você achou que ia te abraçar? Não, eu vou abraçar ele, Caio Ribeiro, meu querido. E aí, Fredão? Bom, Caioba, vamos ver a matéria junto e na volta a gente comenta? Bora. Então se liga aí. Palmeiras e São Paulo ultimamente, o torcedor já sabe. Não é regra, mas tem acontecido com frequência. Bom público, jogo pegado e arbitragem polêmica. Sobre as arquibancadas, 29.717 torcedores, novo recorde em Barueri. Agora, as discussões. Os dois lados saíram na bronca com a equipe comandada por Daiane Muniz, principalmente os São Paulinos. Acho que as imagens falam, depois cada um, ela acho, juntos com o VAR, escolheram que não era assim. Acabou. Não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. O lance em questão foi esse, de Lucas Moura com Gustavo Gomes. Na hora ali eu não consegui ver como é que estava o braço dele. Quando eu olhei, ele já estava com o braço para trás e depois eu olhei pro nosso banco, tava todo mundo falando que foi mão, reclamando ali. Aí eu fui falar com a Daiane e ela já falou que já tinha sido checado. E aí depois eu vendo o vídeo no vestiário ali, depois do jogo, acho que ficou, pelo menos poderia ter ido olhar no VAR, né? Mas não gosto de falar de arbitragem, principalmente depois que já acabou o jogo. Acho que não vai mudar nada. As imagens estão aí, cada um tira a sua conclusão. Isso aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo. A essa altura o Palmeiras já vencia por 1-0, gol do Maurício. E pouco depois do lance, tão reclamado pelo São Paulo, Flaco Lopes fez o segundo. Mas teve protesto do lado palmeirense também, a começar por este pênalti de Marlon Freitas em Bobadilha. Caleri diminuiu o clássico. A torcida chegou a gritar vergonha em Barueri para a atuação dos árbitros em campo e de vídeo. Sobre a coletiva do Palmeiras, cabe um rápido esclarecimento. A entrevista tem um tempo limitado. O Abel Ferreira respondeu 5 perguntas e nenhuma delas foi especificamente sobre a arbitragem da partida. No máximo, o treinador falou assim, meio por cima, sobre o pênalti que foi marcado para o São Paulo. Acho que o nosso adversário entra outra vez no jogo num lance duvidoso e entra no jogo a partir daí. Ficou mais dividido. A gente sabe que futebol é assim, os dois lados vão sempre ter algum tipo de reclamação. Mas acredito que elas foram bem assim na maior parte do jogo. Claro, teve faltas que eles vão reclamar, que a gente também pode reclamar, então eu acho que foi bem equilibrado. Para não terminar sem outra discussão do clássico, essa é só do torcedor são paulino e não tem nada a ver com a arbitragem. Luan foi titular no lugar de Danielzinho. Crespo teve que responder bastante sobre isso. Terceira pergunta sobre o Daniel. Primeiro, Danielzinho não estava... Ele não estava 100% fisicamente, estava com dor. A escolha do Luan foi de acordo com característica do rival. Eles jogam com bola longa, precisávamos fisicamente de um jogador como o Luan. E acho que deu certo, porque eles tiveram dificuldades, mas depois o jogo mudou.
Melhor para o Palmeiras, que venceu por 2-1 e se classificou, atenção, para a 7ª final seguida no Campeonato Paulista. É isso, Caioba. Muitas reclamações nesse VT, né, Caioba? Vamos até colocar esses 2 lances capitais aí. Primeiro, o lance do Gomes, né? Que, assim, eu não sou especialista, mas como torcedor, isso é pênalti, né, Caioba? É porque o braço está muito aberto, né? Ele impede que a bola chegue dentro da área. É um pênalti de Brasil, tá? Porque a distância é muito curta, você vê que o Gomes está tirando o braço, mas como se marca normalmente esse tipo de infração, e para você acompanhar um critério, teria que ter sido marcado o pênalti. Bom, e aí tem o pênalti que de fato foi marcado na sequência, né? Do Marlon Freitas, né? Que foi naquela disputa de bola que a gente tá mostrando aí. É a famosa compensada, Caioba. Ah, esse não foi nada. Esse aí não é um braço de proteção, não tem alavanca, não tem absolutamente nada, não tem impacto. É muito mais a malandragem do Bobadilha de sentir o contato e se jogar. Ali eu acho que a arbitragem errou. Bom, a gente vai repetir os gols aí enquanto você vai comentando do jogo. É o pênalti do Gustavo Gomes, né, Caioba? A torcida do São Paulo tá reclamando que poderia ter mudado a história do jogo porque tava 1-0 ainda, né? Poderia. Agora, vamos analisar arbitragens à parte, vamos analisar o contexto e as atuações coletivas e individuais das duas equipes. A vitória do Palmeiras é incontestável. O Palmeiras poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Acho que a escolha do Crespo pelo Luan, mais do que o Luan, é o posicionamento dele como terceiro zagueiro, que abriu o meio para o Palmeiras tomar conta. O time do Palmeiras é um time muito técnico. O Maurício fez um partidaço. Por quê? Porque teve liberdade, porque teve superioridade numérica no meio de campo, onde o Palmeiras controlou o jogo. O outro lado, eu acho que a escolha do Crespo foi ruim e não funcionou. É a questão individual. O trio de ataque do São Paulo teve uma atuação muito discreta, enquanto o Maurício, o Vitor Roque, os principais jogadores do Palmeiras, estavam num grande dia. O Marcos Antônio, que é o jogador mais importante do São Paulo na temporada, ontem fez uma das suas partidas mais abaixo do nível Marcos Antônio que ele costuma apresentar. Então, quando você tem os seus 4 principais jogadores num dia ruim, é muito difícil você ganhar de um Palmeiras ajeitado, organizado, muito talentoso e muito competitivo. Serra contra o Palmeiras, eles não perdoam. É um time letal. Se você der mole, ele faz o gol. A gente vai até mostrar um lance que mostra, né, o Palmeiras organizado, habilidoso, competitivo, mas só que nesse caso ele perdoou, Caio, a bola. Foi uma jogada do Maurício ali, né? Ele que toma a bola, ele dá o giro ali, recebe o passe, aciona o Vitor Roque, que tem a ultrapassagem do Piquerez aqui, que não cruzou, Piquerez! Ai, Piquerez! Mas olha a construção, né? Olha como o Palmeiras sai de maneira organizada e sem egoísmo, né? Sem querer ser fominha, sempre procurando servir o companheiro melhor posicionado. Acho que o Piquerez errou o chute, né? Ele poderia ter definido nesse lance, talvez, o resultado do jogo. O Alan estava acompanhando por dentro, mas era uma bola difícil, Fredão. Boa, agora vamos às notícias ao vivo do Palmeiras com Estela Gomes. Está lá na porta do CT, vai aparecer aqui pra gente. Boa tarde, Estelinha. Tudo bem, Fred, Caio, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no GE. Notícias quentes, né, meus amigos? Isso porque o campo foi definido para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, vai ser na Arena Barueri. O Palmeiras e a empresa responsável pela troca do gramado aqui na Arena, na capital paulista, fizeram uma força-tarefa, mobilizaram alguns funcionários, inclusive para trabalhar durante a madrugada, mas não haverá tempo hábil para terminar de fato a manutenção, né, a instalação e também realizar um teste, já que o jogo já é nesta quarta-feira. E foi decidido em conselho técnico junto com a Federação Paulista de Futebol, que vai ser na Arena Barueri. As vendas, inclusive, devem iniciar ainda hoje, por isso precisava saber onde seria, qual estádio vai receber esse jogo. Bom, o Palmeiras se treinou hoje de manhã, treina amanhã e na quarta de manhã faz aquela atividade mais leve com os titulares, fechando a preparação para o jogo de ida do Campeonato Paulista. Então, lembrando, a Arena Barueri nesta quarta contra o Novo Horizontino. Fred, volto com vocês. Obrigado, Estelinha. E como o Ed citou na matéria, olha essa tela aqui, Caioba. 7 finais consecutivas do Paulista. O Abel, desde que chegou aqui, ele disputou todas as finais, né? O Palmeiras aqui com 4 títulos, né? O Corinthians interrompeu o inédito tetra no Campeonato Paulista. Impressionante o trabalho, né, Impressionante, Caioba? O trabalho do Abel, e a gente tem que enaltecer a gestão fora de campo do Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time organizado, é um time que paga os seus salários em dia, é um time que vai buscar um Arias que hoje não é nem titular e pagando os valores de um mercado europeu. Então o Palmeiras se preparou para chegar nesse momento de protagonismo e está 7 anos seguidos chegando em todas as finais. Exato. E está na liderança do campeonato mais importante do ano, o Caioba, que é o campeonato aqui do Globo Esporte, que é o rei dos clássicos. Olha só, disparadíssimo, né? A gente faz esse ranking aqui de todos os clássicos dos grandes de São Paulo do estado. O Palmeiras tem
Olha quantas vitórias, 4 vitórias, 4 clássicos disputados, 4 vitórias. Então, parabéns pro Palmeiras aí que tá disparando o nosso campeonato, que é o mais importante do mundo. Agora a gente volta a falar do São Paulo, né? Vamos lá com Júlia Dotto, ao vivo no CT, para trazer as atualizações do Tricolor Paulista. Boa tarde, Júlia. Fala, Fred. Boa tarde para você, para o Caio e para os amigos que nos acompanham. É isso. Gente, hoje é aquele dia para lamber as feridas, né? O elenco do São Paulo tá de folga hoje e amanhã aqui no centro de treinamento vão se reapresentar apenas os atletas em recuperação física. É o caso do Rian Francisco, que já está em transição depois de uma cirurgia no joelho. O caso do Luca, que vem convivendo com dores na coxa, e o Danielzinho, que no jogo de ontem gerou vários debates, né? O Crespo muito perguntado sobre a ausência dele entre os titulares, e o Crespo justificou que ele vem sofrendo com dores depois do jogo contra o Bragantino, que ele não está 100% fisicamente, com um grande desgaste, que por isso não tinha condições de atuar a partida inteira. Agora, os jogadores como ele e esses outros que eu citei vão ter aí um período de 10 dias, que é o período do São Paulo sem jogos oficiais até a partida contra a Chapecoense no Brasileirão no dia 12, para poder se recuperar fisicamente, retomar os trabalhos e virar a chave pensando no Brasileirão. Fred. Obrigado, Julinha. Caioba, para comentar sobre o São Paulo, o torcedor pode levar em consideração que foi positivo esse Campeonato Paulista? É óbvio que está chateado pela eliminação, mas... O momento do São Paulo é de virada de chave e é muito bom o saldo desse primeiro semestre. São Paulo institucionalmente estava metido numa crise, uma das maiores da história do clube, sem um caminho. O São Paulo arrumou a casa, derrubou o presidente, trocou a diretoria, trouxe o Rafinha, que acho que é fundamental nessa retomada, e termina o Campeonato Paulista perdendo para um rival que está muito mais estruturado que ele. Ontem o jogo do São Paulo foi ruim, o saldo é positivo e acho que o torcedor tem que olhar para frente e pensar que esse Campeonato Brasileiro ainda pode reservar muita coisa boa para o time. Boa, Caio. A gente vai para o intervalo agora e vai falar do outro finalista, o Novo Horizontino, inclusive o Rômulo. Entrou na trend do TikTok anunciando que vai para a final do Campeonato Paulista aí com sua esposa, então se liga aí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Globo Esporte e eu já volto me retratando, Caioba. Olha a mensagem que o Novo Horizontino me mandou no direct dia 27 de janeiro, olha lá. Fred, está ignorando a nossa liderança no Paulistão. Dá aquela moral pro Tigre do Vale aí e queremos mandar pra você aquele manto da temporada pra você. Meus queridos, me desculpa, eu vi essa mensagem só hoje. E ó, se o Novo Horizontino for campeão, eu recebo aqui no estúdio com os jogadores, com vocês, o manto do Tigre do Vale. Manda 2, tá? Aí, ó, tá vendo? Aí, Família Biasi, um abraço, parabéns pelo trabalho. Bom, a gente tem que parabenizar demais esse trabalho do Novo Horizontino. A gente vai até mostrar o gol aí do Mike, né? O gol que deu a classificação ao Novo Horizontino para a final do Campeonato Paulista, né? A gente tem aí o cruzamento e o Mike complementando ali. Merecida a classificação, né, Caio? Merecida, primeiro porque é o time de melhor campanha e porque neste jogo foi melhor do que o Corinthians. Teve as melhores oportunidades, tem essa bola dentro da área muito perigosa, o Robson é o artilheiro da competição, então o Novo Horizontino chega com a vantagem de decidir em casa ainda. É uma campanha muito bacana e que o torcedor tem que estar muito orgulhoso do que o time tem apresentado. Exato. Aqui, se você for ver em termos de volume, né, de jogo, o Corinthians teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas quem manja jogar o Campeonato Paulista é o Novo Horizontino, né, Caio? E o Corinthians começou a crescer na partida depois que tomou um gol. Porque até ali você tinha um jogo mais amarrado, não era um jogo tecnicamente brilhante, mas com as melhores oportunidades pro lado do Novo Horizontino. Depois que o Novo Horizontino faz 1-0 e o Dorival mexe na equipe, aí o Corinthians vai com tudo para cima e cria oportunidades. Mas no contexto geral do campeonato e nos 90 minutos, a classificação do Novo Horizontino é merecida. E a gente tem que destacar o trabalho do Anderson Moreira, né? Que inclusive tem até uma sonora dele falando sobre a equipe dele, sobre a força dele no Campeonato Paulista. A gente às vezes... não tem muito reconhecimento, é sempre o adversário que joga mal e nunca a gente que faz o adversário jogar não o seu melhor futebol, né? Então, porque aqui também tem trabalho, tem estudo, tem dedicação, tem leitura, tem encaixe, e eu acho que a gente está chegando assim de uma maneira, de uma forma muito preparado assim, para vivenciar essa final, para jogar essa final. Bom, e seguimos destacando aqui a campanha do Novo Horizontino. Olha contra os grandes aqui, Caioba. Não jogou contra o São Paulo, né? Mas, ó, contra o Santos... Perdeu pro Santos? Ganhou do Santos, né? É que tá invertido aqui. Ganhou do Santos. Então tá aqui, ó. Ganhou do Palmeiras de 4-0.
Ah, é verdade, tem outra aqui e também tem aqui, ganhou do Corinthians, eliminando agora. Inclusive o Dorival, obviamente, ficou chateado pela eliminação e comentou a eliminação do Corinthians aí, então se liga. Foi bem puxado para uma equipe que descansou apenas 10 dias. Eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo, a entrega que está existindo. E o Corinthians hoje poderia ter tido uma sorte melhor. Eu acho que nós jogamos para isso. Não foi um jogo brilhante, mas nós jogamos merecendo talvez um outro momento. Não aconteceu, temos que reconhecer o valor da equipe do Novo Horizontino e abraçá-los aí por esse momento que estão vivendo. Vou só corrigir aqui, Caio, porque eu acabei lendo errado mesmo, né? Na primeira fase perdeu para o Santos, mas aqui na Vila, né? E na segunda fase eliminou o Peixão jogando em casa por 2-1. Então, parabéns ao Novo Horizontino. O beijo nosso aqui do Globo Esporte. Então, vamos estar aqui na expectativa. Caso vença, a gente recebe o manto aqui, né, Caio Albinha? O maior prazer do mundo. É isso. Vai ser um grande jogo, hein? Vai ser demais. A derrota da era do Abel foi para esse Novo Horizontino. Verdade. Bom, 4-0 realmente é puxado. Então, vamos falar agora com a Amanda Barbosa, que está no CT do Corinthians. Tem gente nova chegando aí, né, Amandinha? Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, a gente está falando de Jesse Lingard, jogador inglês, desembarcou ontem de manhã aqui em São Paulo e essa segunda-feira está destinada à realização de exames aí para o jogador para depois fazer a assinatura do contrato esse que vai até o fim desse ano com cláusula de renovação automática até o fim de 27, mediante atingir aí algumas metas também, né? O jogador estava no futebol sul-coreano e um bastidor interessante, Fred, é que ele, diante do início aí dessas negociações nas últimas semanas, mandou um oi sumido para o Memphis Depay. Eles foram parceiros de time no Manchester United para perguntar se era verdade, se essa negociação realmente estava rolando. E aí o Memphis foi atrás do Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe, para perguntar se estava acontecendo mesmo. Teve a confirmação do executivo, aí ele foi lá e falou para o Lingard: meu amigo, vem que é verdade, né? Então tá aí, jogador já por aqui realizando esses exames. Uma outra informação fica por conta do recuo na negociação do André. O Stabile disse que por hora não vai assinar, achou que os valores não estão dentro do que precisa, né? Houve ali uma reação da torcida que também não gostou, Dorival também reclamou, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Corinthians se reapresentou hoje, mas o próximo jogo é só no dia 11 contra o Coritiba, então tem tempo para treinar com tranquilidade, recuperar todo mundo, principalmente os lesionados. E Yuri Alberto ali no meio, Felipe Longo também, Fred. Obrigado, Amandinha. Caioba, vamos falar do Lingard. Você, como um bom comentarista de videogame, parece contratação de Master Liga, de modo carreira. É uma boa contratação? É um bom negócio pro Corinthians? É uma boa contratação pensando no marketing, pensando em ter um cara desse tamanho jogando aqui no Brasil. Agora, os últimos anos dele são anos discretos. Não acho que ele venha para ser protagonista, para ser titular do Corinthians. É uma opção para reforçar o elenco. Mas a gente vai parar para ver, né? Ah, é legal, né? Meio Zé das Couves. E ter um Lingard jogando aqui no Brasil com a camisa do Corinthians é muito mais legal. E rapidinho, o saldo do Corinthians nesse Campeonato Paulista é uma boa esperança para esse ano, Caioba? Eu acho que o Corinthians, quando você ganha do Flamengo na Supercopa e chega a uma semifinal de Campeonato Paulista, não tem crise, não tem motivo para o torcedor ficar em pânico ou desconfiado da temporada. O Corinthians tem um bom time que bate de frente com qualquer equipe e precisa reforçar um elenco que já é melhor do que o ano passado. Acho que o Corinthians vai ter um ano bem tranquilo. Que baita Globo Esporte, hein, Caioba? Como é bom estar aqui com você. Legal demais, sempre uma delícia. E ó, vou até cortar para essa outra câmera aqui, ó, porque ó, a gente vai acabar o Globo Esporte hoje com imagens do Campinas sendo campeão sul-americano de vôlei contra o Cruzeiro. É o primeiro título internacional do Campinas e ó, foi na emoção, hein? O Campinas buscou uma diferença de 2-0 e virou para ser o campeão. E o Bruninho foi eleito o melhor jogador do torneio. Então, parabéns Campinas, parabéns Capita. Um abraço para você, meu irmão. Tamo junto. É isso. Globo Esporte cheio de coisa hoje, segunda-feira gostosa, maravilhosa. A semana tá só começando, então você vai ter muita informação e diversão aqui na sua tela no horário do almoço, tá bom? Aquele beijo, sobe o funkinho, tamo junto. É nóis, hoje tem panela.